com ou sem ânimo. Essa é a marca da mulher maravilhosa. É aquela que faz o que precisa ser feito com ou sem vontade. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu sou Ivana Salles, nutricionista e terapeuta, e ensino você a equilibrar suas emoções, emagrecer e não voltar a engordar nunca mais. Olá, suas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram a força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar então o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente ir começando. Sejam bem-vindas, Helene, Ariadne, vamos chegando, porque, né, hoje é o dia de encontro com a verdade. Vamos lá, né, a verdade ela é libertadora. E de verdade, eu quero construir aqui no meu Instagram uma comunidade de mulheres livres de verdade, livres para poderem viver tudo que Deus preparou para cada uma de vocês e que muitas vezes vocês não conseguem alcançar, porque falta ânimo. Falta ânimo para fazer o que precisa ser feito. E é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá certo? Ingrid, seja bem-vinda. E antes de começar, eu queria conversar uma coisa importante com vocês. Eu quero fazer um combinado aqui. Eu venho aqui, né, 2 vezes por semana para fazer a live com vocês e eu quero pedir um grande favor, uma ajuda mesmo. Eu queria que vocês deixassem um comentário de vocês no vídeo, lá no feed. Por quê? Primeiro, porque o comentário de vocês é um sinalizador para mim sobre o nível de interesse que vocês estão tendo pelo conteúdo. Então, vocês conseguem deixar ali para mim o que vocês estão achando, sobre o que vocês querem ouvir, o que foi importante para vocês. Isso vai me dando um termômetro sobre o impacto que as coisas que eu trago aqui para vocês na live está tendo aí na vida de vocês, na vida prática de vocês. Porque eu sempre procuro trazer exercícios práticos para vocês na aula. A gente fala sobre o tema e eu falo, olha, vamos fazer desse jeito aqui, vamos exercitar essa questão dessa forma. Então a ideia é que vocês escutem a live, que vocês anotem esses exercícios e vão usando aí como ferramenta no dia a dia de vocês para avançar, para caminhar, tá certo? E em segundo lugar, gente, por quê? Se vocês deixam comentários, se vocês compartilham, o Instagram entende que o conteúdo é relevante e aí esse conteúdo acaba chegando em mais pessoas. Porque a verdade é que o que eu posto não chega nem para todas as pessoas que me seguem. Eu não sei se vocês sabem disso, mas acontece que vai para muito pouca gente. E quanto mais envolvimento vocês têm com o conteúdo que eu posto, mais o Instagram entrega. Então, eu preciso de vocês nessa missão, de verdade. É uma forma também de vocês partilharem da melhora umas das outras. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que você poder chegar num vídeo, clicar em curtir, fazer um comentário ali sobre o vídeo, como que isso abre a possibilidade de que o conteúdo chegue em pessoas que estão precisando e não estão tendo acesso? Então, realmente, assim, é uma forma de vocês partilharem dessa melhora, dessa cura, do processo de emagrecimento, de restauração da autoestima de outras mulheres. Então, assim, é muito lindo. Eu quero ver vocês nesse movimento hoje. Tô pedindo isso pra vocês de verdade, porque isso torna o nosso coração mais aberto. A gente deixa de trazer só pra gente e a gente acaba também levando isso para outras pessoas. E não leva mais do que 3 segundos, não é verdade? E a live de hoje é exatamente sobre isso, sobre essa mornidão, sobre essa falta de energia, sobre essa frouxidão que a gente acaba caindo em muitos momentos da vida da gente, né? Essa apatia diante das coisas que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer para mudar. E muitas vezes a gente não quer assumir a responsabilidade, porque dá trabalho, porque mexe em pontos da nossa vida em que, por mais que esteja ruim, muitas vezes a gente está confortável naquela situação e a gente acaba não se abrindo para as mudanças que a nossa vida pode ter, mudanças que são necessárias para que cada uma aqui, igual eu falei no começo, alcance, né, chegue aonde Deus quer que cada uma chegue. E uma coisa importante é a gente conseguir olhar para os recomeços com uma certa docilidade, com um certo ânimo. Que a gente não resista tanto aos recomeços. Por quê, gente? Porque a vida da gente ela é feita de recomeços. Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que estar sempre recomeçando, reajustando a rota. É assim que funciona. Então, eu já vou dar uma resposta bem direta aqui para vocês.
Como que a gente consegue resgatar o ânimo para recomeçar depois de tantas dietas fracassadas, depois de tantas tentativas frustradas, de chegar no resultado final que a gente olha, ele tá lá longe, né? Ah, Polly, querida, obrigada, muito obrigada, mandou a live pras amigas agora, isso mesmo. Então vocês que estão aqui, ó, já clica nesse aviãozinho e faz que nem a Polly, já manda a live pras amigas, tá certo? Mas aí, eu vou dar uma resposta bem direta para vocês hoje. Do que a gente precisa para restaurar esse ânimo e recomeçar? A gente precisa de humildade. É isso. Podia acabar a live aqui agora. A gente precisa de humildade, né? Eu não conheço outro jeito, gente, de verdade, né? O que a gente precisa fazer de maneira muito simples e muito humilde é exatamente aceitar essa humilhação. Porque, vamos lá, fracassar acaba sendo uma humilhação, na verdade. A gente olhar e falar assim, caramba, era só comida e eu falhei de novo. Isso dá aquela sensação ruim na gente de impotência diante do inimigo, digamos assim, né? De um inimigo que aparentemente é mais fraco do que... é mais forte do que deveria ser, na verdade, né? A gente olha o inimigo, ele é pequenininho, mas ele é pequenininho e fala, caramba, eu não consigo, é só comida e eu não consigo. Então, realmente, a gente precisa aceitar essa dificuldade, né? A Ana falando aqui que realmente é muito difícil, e mas é mais difícil quando a gente não aceita a dificuldade. É muito mais difícil, muito mais. Então, quando você aceita essa humilhação, ai, fracassei mais uma vez, a Ana falou que perdi para batata frita. Quando você aceita isso, as coisas ficam mais leves e ficam mais fáceis. E abre uma possibilidade maravilhosa na vida de vocês, que é o recomeço. A vida da gente é feita de múltiplos recomeços e a gente precisa abraçar eles. Abraçar eles com os nossos dois braços, abraçar bem forte. Porque eu não conheço outra forma da gente chegar onde a gente quer, dando um passinho de cada vez. Tá? Então, quando a gente aceita verdadeiramente esse fracasso e diz sim para o recomeço, é aqui que a vida da gente começa a se transformar. E a gente começa realmente a viver o processo com mais leveza e abre essa esperança da gente chegar num resultado de maneira definitiva, porque você está se transformando no processo. Você está verdadeiramente se transformando no processo. Quando você aceita com humildade que você caiu. E quando a gente aceita, só resta o quê? Levantar. É muito simples. É por isso que eu sempre falo aqui com vocês, caiu, levanta. Levanta. Por quê? Porque é a única possibilidade que você tem de transformar a tua vida, de transformar a tua realidade. Não dá para ficar no chão, se lamentando por um momento de fraqueza que você teve. Não dá, gente. E aí no recomeço, o que acontece no recomeço? Você se coloca mais uma vez, humildemente, numa situação de vulnerabilidade. Olha só, por isso que muitas vezes a gente foge do recomeço, porque a gente não aceita a vulnerabilidade. A gente não aceita a exposição mais uma vez. Só que aqui a gente se enfraquece demais, porque a gente fecha a porta da mudança para a nossa vida. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste, né? No recomeço, o que a gente faz? A gente se abre humildemente à possibilidade de fracasso, sim, mas a possibilidade de vitória. Significa que há uma abertura para a vida. Quando você não quer recomeçar, você está se fechando para a vida, fechando uma porta de possibilidade, de transformação para você. Quando você escolhe recomeçar, por isso que eu falo, gente, a vida da gente é uma série de recomeços. A gente precisa abraçar esses recomeços, porque são eles que vão construir a nossa história. Essa que é a verdade. Né? Ninguém que tem sucesso numa área, em qualquer área da vida, viveu esse processo de crescimento de maneira linear. Isso é uma loucura a gente imaginar isso. A gente olha uma pessoa que pesava 130 quilos, 140 quilos e chegou a 70. Gente, não foi um processo linear de emagrecimento. Emagreceu. Não. É assim, emagreceu, engordou um pouquinho, voltou pro rumo, emagreceu mais.
engordou um pouquinho, parou o peso, depois emagreceu mais. Vocês entendem isso? É assim que a vida funciona. Em qualquer área que vocês forem buscar crescer, esse crescimento não vai ser linear. E você imaginar que é linear tira você da realidade. Aí quando você come uma torta de chocolate, perde para batata frita, o que acontece? Ou então sobe na balança numa semana e fala, ai caramba, engordei essa semana em vez de emagrecer. Ou então não aconteceu nada, a balança não mexeu. O que faz? Faz você soltar a corda e simplesmente abandonar o teu processo. O que acontece quando você faz isso? Você fecha a possibilidade de sucesso. Você acaba com a sua possibilidade de transformação para melhor. Desistir não pode ser uma opção nunca pra gente. Porque a desistência é a gente fechar uma porta. Então, é claro, existem portas na nossa vida que precisam ser fechadas. Mas nunca uma porta de desenvolvimento pessoal. Nunca uma porta de crescimento. Nunca uma porta onde existe a possibilidade de você se tornar uma mulher melhor. Com uma autoestima mais alta, mais equilibrada emocionalmente, mais alegre, com mais vício diante da vida. Esse tipo de porta não pode ser fechada nunca. Nunca, gente. Porque quando a gente fecha esse tipo de porta, é como se a gente estivesse fechando o livro da nossa vida antes de terminar. É assim, o livro tá aqui, eu deixo ele aqui descansando e falo assim, não vou, me recuso a escrever a minha história com a minha própria mão. E quando a gente se recusa a escrever a nossa história com a nossa própria mão, o que acontece? Muitas e muitas vezes a gente entrega o lápis, a gente entrega a caneta na mão das outras pessoas. Olha isso que eu falei aqui agora. A gente se perde da gente mesma. A gente perde a referência de quem a gente é. Ai, seja bem-vinda, Helene. Que bom. Então, a gente não pode se perder da gente mesma. Porque quando a gente se perde da gente mesma, a gente fica sem direção na vida. A gente já não sabe para onde olhar. A gente pega o caderninho da nossa vida, o livro da nossa vida e deixa ele aberto, porque não tem como a gente fechar. A gente finge que ele tá fechado, é como se a gente quisesse dar um pause. Não tem jeito de dar pause na própria vida. Quando a gente abre mão de escrever, a gente tá colocando a caneta na mão de outra pessoa. Aqui é quando a gente já não sabe mais do que a gente gosta, a gente já não sabe mais para onde a gente quer ir. Tudo que o outro fala tem um peso enorme na nossa vida. E aí as pessoas estão escrevendo, porque eu vou medindo a minha vida pelos outros. Então, pelo medo de fracassar mais uma vez, ou pelo, às vezes, do orgulho, pela vaidade, né, de não querer cair de novo. O receio do que os outros vão dizer. Se te virem de dieta mais uma vez e escolhendo comer a batata frita, a gente vai simplesmente, deixando o nosso livro lá, páginas e mais páginas, tô aqui com um livrinho, não, páginas e mais páginas da nossa história que vão sendo contadas sem que a gente esteja realmente presente ali, colocando a nossa marca, colocando a nossa impressão digital, contando a história, que é a história que traz a nossa essência, que traz quem a gente verdadeiramente é. Aí você pode estar pensando assim, caramba, Ivana, mas como que eu vou descobrir quem eu sou? Como que eu vou recomeçar, né? Como que eu vou recomeçar contando a minha história? Gente, uma coisa eu tenho certeza, absoluta. Você tem um desejo aí no seu coração, um desejo bom. Eu tenho certeza disso, porque eu atendo muitas mulheres e todas elas chegam com um desejo no coração. Um desejo de bem. Um desejo de se libertar.
de se libertar dessa falta de ânimo, dessa falta de vício, de dores às vezes do passado e conseguir viver essa autenticidade, descobrir quem elas são. Você tem esse desejo aí no seu coração. E é por esse desejo que a gente precisa recomeçar. É exatamente por ele. Então, quando a gente pensa em excesso de peso, isso é uma dor muito grande para vocês. E essa vontade de mudar tá latejando aí no coração de vocês. Eu sei que tá. Então, por onde que a gente começa? Olhando para isso. Olhando como? Com humildade. Porque só através da humildade a gente vai conseguir olhar diante do espelho e reconhecer as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo reconhecer tudo que a gente tem de bom. Tudo que a gente tem de bom. Porque todas nós temos dons que foram nos dados por Deus. Você pode ter certeza disso. E se você não está conseguindo ver, é porque você está com essa névoa que não está te permitindo enxergar que você não é uma coleção de fracassos. Não. O que precisa para começar a enxergar tudo que você tem de bom? A humildade. Ela faz a gente ter essa reta medida de onde a gente precisa melhorar e quais são as nossas potências, quais são os nossos talentos. Então, se é por esse ponto que você precisa começar, esse desejo que está ardendo no teu coração, o que a gente faz? Com humildade a gente olha para isso, fala, tá bom, eu não estou conseguindo fazer desse jeito, que tal tentar de outro? Que tal eu dar um passo menor do que eu estou tentando dar agora? Tira o foco do resultado, gente, e traz o foco para o que você precisa fazer no dia. Como a vida da gente fica mais leve, fica mais fácil, quando a gente pensa só assim, o que eu tenho que fazer agora? Coloca o foco no que você precisa fazer hoje. Eu preciso emagrecer 70 quilos. Ok, para de olhar. 70 é um número. O que aparece ali na balança é só um número. Para de olhar para isso, porque isso está muito longe. O que você tem que olhar? Tá, tudo bem. O que eu preciso fazer hoje para me colocar em movimento, em direção do que eu quero? E aí você coloca toda a sua energia nesse ponto, no que você precisa fazer hoje. Por quê, gente? Quando você reconhece suas limitações, com humildade você consegue olhar para você, entender as suas potências e suas limitações, você consegue enxergar a sua fraqueza. Fala, caramba, fazer dieta por meses, para mim é muito. Mas tomar água hoje eu consigo. Ajustar minha ingestão de água eu consigo. Ou comer salada na hora do almoço, ao invés de comer batata frita, só hoje eu consigo. Fica muito mais leve. Muito mais leve. E aí, com esse coração humilde, você consegue reconhecer as suas fraquezas, você consegue recomeçar. Sem esse peso que a gente coloca, né, a cada vez que a gente falha. Não. Deus, gente, ele já sabe que você vai errar. Antes mesmo de você errar, ele já sabe que você vai comer a batata frita antes mesmo de você comer a batata frita. Ele não tá aqui amando a gente só quando a gente acerta, não. Imagina um bebezinho aprendendo a andar. O bebezinho, gente, ele foi feito para andar. Só que ele precisa aprender. Ele tem a potência, ele tem a capacidade de andar. Só que ele não sabe ainda. Ele nunca fez isso. E aí, quando ele começa a querer andar, que ele fica em pé pela primeira vez, ele começa a dar uns passinhos, não é isso que acontece? Ele dá uns passinhos e ele cai. Quantas vezes? Muitas. E muitas, e muitas, e muitas vezes. Vocês já pensaram se o bebezinho levantasse para andar e de repente ele falasse assim, aí caiu, aí ele falasse assim, meu Deus do céu, eu não vou mais tentar, pobre de mim, eu não consigo mesmo.
Eu não vou mais passar por essa humilhação. Isso é muito. Só consigo ficar em pé 2 segundos e eu caio de novo. Todas as vezes que eu consigo, que eu tento. Você já pensou, gente, se for assim? Eu nunca mais vou tentar andar. Esse negócio de andar não é pra mim, não. Como é que ia ser se o bebezinho falasse isso? Faz algum sentido? Claro que não. Por quê? Porque a potência de andar tá nele. Ele tem 2 perninhas que funcionam. Ele só não vai andar se ele não quiser. Isso vale para vocês no processo de autocuidado. Então, quando vocês olham no espelho, gente, e se lamentam, eu não consigo. Isso não é verdade. Não é. Você pode não estar conseguindo, como o bebê. Ele não está conseguindo andar ainda. Mas a potência de se cuidar está aí dentro de você. Todas nós temos essa potência dentro da gente. A não ser que a gente esteja vivendo uma situação em que a gente precise ser cuidada. De verdade. Né? Uma pessoa que está em coma, ela precisa ser cuidada. Uma pessoa que é tetraplégica, ela precisa ser cuidada. A gente não. A gente tem a potência de andar igual o bebezinho tem. Agora, a gente pode sentar no chão e se recusar a andar. E se recusar a se cuidar. Qual vai ser a sua escolha? Recomeçar até ganhar a capacidade, igual o bebê faz. Ele recomeça, até ele começar a caminhar. Depois ele começa a correr. Depois ele aprende a pular. Gente, eu lembro quando o Manu aprendeu a pular, que coisa mais linda. Foi muito emocionante. Aquela coisa petitinha, assim, tentando, e de repente ela conseguiu a alegria dela, assim, a alegria nossa, né? Foi muito gostoso. Mas por quê? Foi uma conquista dela. Então vocês podem ter certeza, o processo transforma vocês. Cada pequeno passo. O bebê, ele não começa a pular. Ele primeiro levanta. Não, primeiro ele engatinha, depois ele levanta, depois ele dá um passinho de cada vez, depois ele começa a andar com um pouco mais de estrutura, um pouco mais de equilíbrio, depois ele pula. São conquistas que a gente vai tendo ao longo do processo que vão transformando a gente. Então, o processo de vocês de emagrecimento, o processo de vocês de restauração da autoestima de cada uma que tá aqui, ele é esse processo que vai transformando vocês à medida que vocês vão alcançando o próximo passo. Então, gente, o problema aqui é só quando você se recusa a se expor. Se você se recusa a mais uma tentativa. Aí, a capacidade de agir vai embora, porque você está se recusando a fazer. A capacidade não, né? A capacidade está ali. Mas o agir, o movimento vai embora. Aí é quando vocês pegam o livrinho da vida de vocês e abrem mão de escrever a história de vocês. Todo dia tá igual, todo dia tá igual, todo dia tá igual. Gente, rotina não é sobre o dia estar igual, não. A vida é uma alegria, a vida é um desfrute em cada pequena coisa. Por mais que a gente tenha uma estrutura de rotina no nosso dia, os dias não são uma repetição. Não são. E se a sua vida está sendo vivida dessa forma, acredita em mim, você tem um problema. Você está precisando restaurar o ânimo, o vício diante da vida, olhar para as coisas com alegria, com curiosidade. E é isso que eu quero para vocês. Porque isso faz toda a diferença, tá? E a gente vai encerrar aqui a live. Eu vou falar para vocês como exatamente, Helene, o ordinário acontece e é nele que acontece o extraordinário. Mas aí para isso a gente precisa ter esse olhar para a vida. Esse olhar de amor, derramamento, de deslumbramento diante do ordinário de todo dia. E aí, como que a gente faz para resgatar o ânimo? Resgatar esse vício, essa alegria, essa disposição? Olha, gente, não é na largada. Não é. Né? No começo, a gente precisa fazer sem ânimo. A gente vai precisar. Por quê? Porque a esperança tá minguada.
A esperança tá esvaziada, tá? Então, no começo, a gente precisa fazer realmente sem ânimo. Então, essa é a minha convocação para vocês aqui hoje. Começa sem ânimo, não tem problema. Acredita em mim. Acredita em mim. Tá? A gente vai matar essa desesperança com seu movimento, esse desânimo com seu movimento. Porque quando a gente está parada, vocês concordam? Vocês lembram de física que tinha a inércia? Você tirar um corpo da inércia e colocar ele em movimento demanda mais energia do que depois você manter o movimento. Então vocês vão aqui começar a se colocar em movimento. Então é sem ânimo mesmo, vai dar um esforcinho um pouquinho maior. Mas depois manter a roda girando é muito mais fácil, gente. Acredita em mim. Tá? Então esquece o ânimo no começo. Calma que ela vai vir. O ânimo vai vir. Ah, Maria, você precisava ouvir isso hoje. Eu acho que eu também. Todas nós que estamos aqui agora precisávamos, né? Eu falar e vocês ouvirem. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse aviãozinho e vão mandar essa live para as amigas. Vão deixar o comentário de vocês aqui no feed para mim. Tá? Porque aí isso alcança quem precisa alcançar. É com o nosso movimento que o conteúdo chega onde precisa chegar. Tá? Então vamos lá, gente. Como é que a gente faz para resgatar esse ânimo, né? No começo a gente vai esquecer dele. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai alimentar esse ânimo. A gente vai alimentar essa esperança. Na medida em que a gente caminha. Em que a gente começa a ter os primeiros resultados. Quais são os primeiros resultados? Um dia. É no dia que a gente vai ter o resultado. Não é quando eu emagrecer 5 quilos. 2 quilos. Não, vai ter o resultado hoje. Eu vou fazer hoje, vou ter o resultado hoje. Você não vai colocar o foco e a atenção num número. Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês coloquem o foco e a atenção na ação que vocês precisam fazer. E vocês vão celebrar o cumprimento dessa ação. Isso aqui muda, vira o jogo. Isso, gente, tem uma ferramenta que eu uso com as minhas alunas, que ajuda a gente a alimentar esse ânimo, porque através dessa ferramenta a gente enxerga os nossos micro resultados nas ações que a gente se propõe a fazer. Então, na aula de mentalidade, eu falo sobre essa ferramenta e eu quero que vocês usem e apliquem aí na vida de vocês. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão montar um calendário. É o nosso registro de sucessos. Vocês vão montar um calendário com os dias do mês. E vão marcar nesse calendário um cheque no dia que vocês cumprirem a ação e um X no dia que vocês não cumprirem, tá? Vão checar ou vão cortar. E aí, o que vai acontecer? A ideia é que a cada semana você consiga ter mais cheques do que cortes. Que você consiga realizar no dia aquela ação que você se propôs mais vezes do que o dia que você não conseguiu. E aí, gente, o único cuidado que vocês têm que ter é o seguinte. Vocês têm que estabelecer uma meta que seja do tamanho da perna de vocês. Por quê? Porque a gente quer que você tenha sucesso. Eu não quero que seja mais uma coleção de fracassos, ok? Então, você tem que ter humildade na hora de estabelecer essa meta. Você tem que dar conta dela. Não pode ser um esforço muito grande, tem que ser um esforço, assim, tem que dar um trabalho, mas não pode ser um trabalho muito grande. Um trabalhinho. Algo que vai te gerar um certo desconforto, mas que você olha e fala assim, não, peraí. Isso aqui eu consigo fazer. Exemplo, né, que eu dei pra vocês da água. Caramba, tá, eu não consigo seguir a dieta, eu não consigo abrir mão do doce ainda. Mas beber água eu consigo. Comer salada na hora do almoço, olha, eu acho que isso aqui eu consigo também. Comer uma fruta por dia, pode ser. Eu acho que isso dá pra eu fazer. Esquece o resultado final, gente. Vamos focar no processo. A gente tem que aprender que o processo é uma coleção de ações boas que a gente vai agregando no nosso dia e que vão levar a gente pro resultado. É nisso que a gente tem que colocar o foco. É nisso que eu quero que vocês coloquem o foco. E tem que ser uma coisa pequena, porque vocês estão construindo essa força de ação. Ainda tá nessa... É igual quando você vai fazer musculação. Você não chega na academia levantando 10, 20 quilos, gente. Você chega levantando o quê? 1, meio. Às vezes você faz até com peso do corpo, sem peso nenhum, extra.
não é? É com essa disposição que a gente tem que recomeçar, para que o nosso recomeço seja um recomeço mais possível da gente realizar. E aí a gente precisa, para recomeçar, de humildade e para estabelecer a meta também. Por isso que autoconhecimento nesse processo é tão importante, tá certo? E eu vou encerrar a live de hoje, então, com um ponto desse livro aqui que eu adoro, Caminho. Deixa eu abrir aqui, que eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Não queira ser grande. Criança, criança sempre, ainda que morras velho. Quando uma criança tropeça e cai, ninguém estranha. Seu pai se apressa a levantá-la. Quando quem tropeça e cai é adulto, o primeiro movimento é de riso. Às vezes, passado esse primeiro ímpeto, o ridículo cede o lugar à piedade. Mas os adultos têm que levantar sozinhos. A tua triste experiência cotidiana está cheia de tropeços e quedas. Que seria de ti se não fosses cada vez mais criança? Não queira ser grande, mas menino, para que quando tropeçares, te levante a mão de teu Pai, Deus. Eu adoro esse ponto desse livro. Por quê? Porque a gente não precisa levantar e recomeçar sozinha. Isso é uma graça muito grande que a gente tem, né? A gente tem que entender que você também não precisa aprender a andar sozinha. Humildade é a chave. É a chave para que você, como um bebezinho, consiga trilhar esse caminho, né? De muitas quedas, sim. Muitas quedas, mas com a certeza de que você vai estar hoje dando os primeiros passinhos e depois você vai estar caminhando. Daqui a pouco, daqui a bem pouco tempo, você vai estar correndo, depois pulando. Por quê? Porque você escolheu levantar todas as vezes que você caiu. Sozinha? Não. Esticando o bracinho para que o seu Pai, Deus, te dê a mão e te ajude a levantar. Vai ficar gravada assim, tá, Maria? Vai ficar gravada lá no feed, eu quero o comentário de vocês e o compartilhamento também. Por isso que eu não canso de falar, gente. Caiu, levanta. O segredo é aprender a levantar cada vez mais rápido. E só um coração humilde é capaz desses múltiplos recomeços que vão formando a nossa história de vida. Eu espero de verdade que eu tenha trazido um pouquinho de esperança para vocês hoje e um pouquinho de ânimo para recomeçar. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo com as amigas, deixa o seu comentário para eu saber que você passou por aqui e o que você achou do vídeo também, tá certo? Por hoje é isso, bora sapatear, porque camarão que dorme a onda leva. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.